Muitas vezes eu fui para fechar negócios e grandes negócios. E às vezes era só eu e outra pessoa. Eu e um parceiro, eu e um amigo, eu e uma outra pessoa trabalhando na empresa. Eu dizia assim, olha, eu vou preparar a proposta e eu vou te trazer, eu vou conversar com a minha equipe de 2, de 3, mas eu vou conversar. Eu sei como é que é porque isso. Não importa, eu tenho que, exatamente porque eu não posso, às vezes, de imediato dar a resposta. Perfeito. Então eu já estou dando uma conotação de grandeza para a minha empresa. Que fantástico. Eu sempre fiz isso. Aí uma vez eu até estava conversando com o diretor de uma empresa aqui, um conhecido, até, não sei, eu não vou falar o nome. Mas ele disse assim, ele vai conversar com a diretoria dele, é ele e a esposa dele. Mas nós estamos com vários diretores de shopping e tal, mas ele era muito brincalhão e tal, e nós estávamos fechando uma campanha grande, porque eles estavam entrando aqui. Então nós cuidamos de várias campanhas, também aqui, de publicidade. E eles estavam fechando uma campanha, e eu não dei a resposta na hora, e eu disse que eu ia falar com a minha equipe. Então, isso é importante. E quando eu estava lá no táxi, eu já sonhava isso, que eu ia estar na minha empresa. Eu acredito. Sabe? E eu ficava dirigindo, eu ficava me imaginando, e eu comecei a olhar no mercado. Olhar no mercado, o que falta no mercado? O que não tem aqui em Manaus, aqui no Amazonas? O que poderia ser novo? Aí eu comecei a fazer pesquisa. E mesmo no táxi, aí eu fui ver que lá em Manaus não tinha nenhuma empresa que fabricasse placas ou que estampasse, confeccionasse placas. Não tinha nenhuma empresa. As placas, na época, em Manaus, em 86, as placas vinham de fora, de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Uhum. E as placas levavam 40, 45 dias, até 60 dias para chegar em Manaus. Aí eu disse, é uma fábrica de placas que eu vou montar aqui. Mas as placas eram de carro ou não? Placas de carro. Placa de carro. Placas de carro. Essa placa, que era a placa, antigamente era a placa amarela, depois passou para a placa cinza, né? E agora é a placa do Mercosul. Perfeito. Tá? Então, na época ainda era a placa amarela, eram só 2 algarismos, 2 letras e 4 algarismos, as placas. Então, foi nessa época que eu comecei, e eu vi que não tinha. Eu disse, então eu vou montar este negócio. Perfeito. Mas eu não tinha dinheiro, mas eu também não tinha o recurso. E eu fui procurar onde poderia arrumar os recursos e aonde eu poderia comprar os equipamentos. E eu já tinha trabalhado, quando fui adolescente, trabalhei como funcionário numa empresa no Rio Grande do Sul. Como funcionário dessa empresa, que era uma fábrica de placas automotivas. Então eu liguei para eles, sem ter dinheiro, sem ter recurso, e disse que eu queria montar uma empresa no Amazonas. Que Manaus tinha um grande mercado, era um mercado muito em ascensão, um mercado próspero. Promissor. Muito promissor, obrigado. Muito promissor. E que eu tinha grandes perspectivas para aquele lugar. E se eles... sim, claro, nós podemos lhe vender os equipamentos, podemos montar toda a estrutura aí para você, Edmar, tá começando a dar certo. Só que aí eu fui, depois eu comprei eu fui comprar uma passagem aérea, que na época as passagens vendia a Varig, ou a VAS vendia em 10 vezes no carnê. No carnezinho, né, que você levava para casa, o carnê. Então eu comprei aquela passagem fiada, mas falei para a moça da loja, que eu conhecia ela até parece assim com você. Era Rossi, o nome dela. Ela é filha de uma irmã, que era membro lá da igreja. Eu disse, Rossi, essa é a última vez que eu vou comprar uma passagem fiado na minha vida. Disse para ela. Ela disse, Jonas. Eu disse, é verdade. Porque Deus vai me abençoar aqui neste lugar. E a minha vida vai mudar aqui. Eu creio nisso. E ela encheu os olhos de lágrimas e ela disse, eu creio em você. Ela disse, eu creio nesse Deus também. Então, a partir dali, eu trouxe os equipamentos. Eu não tinha o recurso, mas eles acreditaram em mim, mandaram os equipamentos, forneceram os equipamentos, depois eu paguei os equipamentos e montei a minha empresa em Manaus em 1987. Uau. Em 87. E aí eu estava com a empresa montada. Nesse meio tempo, até chegar as máquinas do equipamento, eu saí do táxi, deixei o táxi. Tive propostas de emprego, propostas boas de trabalho para ser gerente de uma empresa multinacional de carga aérea, mas eu não aceitei porque eu estava dando foco no meu negócio. Porque
a importância do foco naquilo que você quer é extremamente fundamental. Perfeito. A Bíblia inclusive tem lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: escreve bem grande a tua visão, de forma que até aqueles que passam correndo consigam ler. Que fantástico. Fantástico. E aquela visão, para mim, ela era tão forte na minha mente, tão clara, de que eu teria a minha empresa, eu teria o meu negócio, que qualquer outra proposta que surgisse, porque surgiram propostas, eu estava descartado. Eu cheguei a fazer entrevistas, estava descartado. Anota isso. Exatamente. Então, por quê? Porque o foco é importante. Perfeito. A gente precisa identificar onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Perfeito. E nesse aonde nós queremos chegar, vão existir muitos obstáculos, vão existir muitas propostas, vão existir muitas portas. Muitos desvios de caminho, e desvios de caminho. A Bíblia mesmo diz portas de bênçãos, portas boas, portas positivas e portas também negativas. Perfeito. Né, que às vezes é só para fazer você sair do propósito. Do foco, perfeito. Do foco, para você sair do seu foco. Perfeito. Por isso que a Bíblia diz, Deus disse isso para o profeta: escreve bem grande a tua visão, para que você não perca a visão. Então nós não podemos perder a visão daquilo que nós queremos. E eu segui firme nessa jornada e não perdi a visão. Caramba, que maravilha. Isso foi importante.